De volta com o Plantão da Tarde e agora, começando o nosso quadro Em Debate aqui no Plantão. Bom, quadro em debate que você já conhece todas as terças e quintas-feiras, a presença de dois debatedores falando um pouco sobre algum tema de relevância com visões diferentes deste assunto. Em pauta, vamos debater sobre a lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o ano letivo na pandemia do novo coronavírus. Vamos falar também sobre as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas em Poços de Caldas e no estado de Minas Gerais. Ainda não tem uma data definida para o retorno. Já estão aqui no estúdio o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Mais uma vez, muito obrigado a presença, professor. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro. Professor, muito obrigado também pela presença. Bom, o quadro em debate, para você que ainda não conhece, nós levantamos este tema, o qual eu já citei, e são visões diferentes sobre este mesmo assunto para que você possa construir a sua opinião. A partir de agora, então, esse embate de ideias, questões que são convergentes e divergentes aqui no Plantão da Tarde, no quadro Em Debate. E hoje, quem começa, quem introduz o tema, será o professor William Louro. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Camilo, boa tarde, Galo. Olha só, essa lei aprovada, né, a Lei 14.040, foi aprovada pelo presidente Bolsonaro. Ela vem de uma medida provisória que está já valendo desde abril e que flexibiliza a questão dos dias letivos, a questão da carga horária, ou seja, flexibiliza o ensino como um todo. A questão que se coloca importante, primeiramente, é que a educação básica, né, aquela educação infantil, não terá a obrigatoriedade de seguir, né, os 200 dias mínimos letivos e nem a carga horária prevista lá na Lei de Diretrizes de Base da Educação de 800 horas. Do ensino fundamental em diante, nós teremos aí também a flexibilização, não precisa cumprir os dias letivos, mas tem que manter a carga horária de 800 horas anuais. Essa lei foi aprovada com alguns vetos. Um dos vetos foi a questão da ajuda financeira que o governo federal daria aos estados e municípios, exatamente para que pudessem ter aí mecanismos e meios para a volta com responsabilidade, com a interação necessária e com principalmente a abrangência necessária para que todos os estudantes tivessem acesso à rede de ensino, seja privado ou seja principalmente a rede de ensino público, né? Um detalhe que eu vejo com bons olhos é que essa possibilidade de flexibilização faz com que as escolas possam se adequar à realidade, porque nós sabemos que a realidade que nós estamos vivendo é muito diferente da sala de aula, né? Nós, enquanto professores, eu e o professor Camilo, sabemos a diferença que é o regime remoto da sala de aula, né? Então nós temos que ter mecanismo para que, se for o caso, essa exigência de ter 200 dias letivos seja abrandada, como foi a questão da lei. É importante ressaltar que o segundo assunto que nós vamos discutir, que é exatamente a retomada presencial dessas aulas, aí nós temos que ter um cuidado a mais, porque nós sabemos que a aglomeração pode aumentar o contágio e aumentar a disseminação de vírus, e isso tem que ser tratado com muito cuidado, com muita consciência e com o planejamento necessário para que todos tenham a educação necessária, mas mantenham a segurança e a saúde da população. Agora a oportunidade do professor Camilo Oliveira de fazer a sua introdução. Muito bem, boa tarde, Galo, boa tarde, professor William, mais uma vez um prazer estar com vocês, boa tarde a todos que nos assistem e nos acompanham nesse momento.
Penso eu que a lei, né, que flexibiliza, como o professor William bem disse, é uma lei importante para esse momento. Nós vivemos um cenário sem precedentes, principalmente no que diz respeito ao relacionamento social. Vimos que uma das principais medidas para evitar o alastramento dessa pandemia do coronavírus é justamente o distanciamento, é justamente evitar aglomerações, e é impossível pensar em aula, né, seja no âmbito das escolas normais, seja no âmbito do universitário. É impossível pensar nesse momento que essas aulas de forma presenciais não comprometeriam o alastramento da pandemia. Sem sombra de dúvidas, é algo que certamente iria fazer com que esse momento ainda fosse pior. E a lei busca justamente flexibilizar, né? Tornar possível com que, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito da rede privada de ensino, fosse possível fazer as adequações necessárias para justamente não colocar as crianças, os jovens, os adolescentes em risco nesse momento. Pena que a lei não veio acompanhada também dos recursos necessários para que, principalmente, a rede pública ela possa fazer essas adequações sem prejudicar o ano letivo das nossas crianças e adolescentes. Os recursos seriam fundamentais, já que, como temos visto, né, a arrecadação municipal, a arrecadação estadual, ela foi fortemente diminuída em decorrência de todos os percalços que já discutimos nos programas passados, causados pela pandemia. Então, a necessidade desses recursos era de fundamental importância para atender, sobretudo, a rede pública e aqueles que mais necessitam. Sabemos que a evasão escolar já é um problema que não é de agora, é antes da pandemia e já vem de muito tempo. Sabemos que existem muitas crianças, adolescentes e jovens que não conseguem acessar o ensino regular porque precisam trabalhar, porque estão afastados das escolas, e esses recursos, nesse momento, seriam muito importantes para que nós preparássemos a retomada do estudo presencial, mas que nós também pudéssemos dar melhor condições, sobretudo aos professores, para nesse momento de estudo remoto, virtual em alguns casos, isso fosse feito de uma melhor efetividade. Sem sombra de dúvidas, as crianças estão sendo prejudicadas e isso deveria ser visto com mais atenção. E por que nós cobramos isso, sobretudo, do governo federal? Porque dentro da nossa estrutura, né, do chamado Pacto Federativo, ou seja, da relação entre o governo federal, que representa a União, os estados e o município, é a União, sem dúvida, que fica com a maior parte da arrecadação dos tributos que nós pagamos. E dessa forma, ela é que tem condição, de um momento como esse de crise, de fazer mitigar os efeitos da pandemia, sobretudo nos municípios. E as pessoas vivem nos municípios, nos bairros, nas cidades. É aqui que o dinheiro precisa chegar. Tá certo, então a introdução por parte do professor Camilo Oliveira, e agora nós começaremos de vez o nosso debate. Como nós sempre fazemos questão de ressaltar, para manter a democracia deste debate também, a cada dia, né, nas terças e quintas-feiras, a cada dia um dos debatedores começa e o outro vem também para rebater o comentário. E hoje, nessa oportunidade, quem começa é o professor William Louro. Professor, para ressaltar, nós tivemos, né, a publicação no Diário Oficial da União, a questão da lei número 14.040 de 2020, com 6 vetos. A medida desobriga as escolas de educação básica e as universidades que decumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia da Covid-19. A lei determina que os estabelecimentos de educação infantil serão dispensados de cumprir tanto os 200 dias obrigatórios do ano letivo, quanto a carga mínima de 800 horas exigidas. Tema que o senhor acaba de dizer também em sua introdução. O senhor acredita que esta lei, estas determinações são suficientes durante este momento de pandemia e vão realmente atingir de uma forma positiva essa questão das aulas em todos os níveis também? Do ponto de vista operacional, essa lei era necessária, porque nós temos, como eu disse, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aquilo é a lei que rege todo o ensino, seja em que nível for, no território nacional. Então, nós temos, desde a educação básica até a universidade, que seguir aquilo que está na lei, ou seja, o mínimo de ano letivo, o mínimo de dias letivos no ano e a carga horária. O dia letivo, para que a gente entenda, é aquele dia que está programado para aula, né? É aquele dia letivo que o professor tem
chegar em sala de aula e passar o seu conteúdo, aquilo que faz parte do seu cronograma. Tendo um aluno, 2 alunos, 10 alunos, 20 alunos, não importa, aquele dia precisa ser cumprido e esse dia é computado para que o ano letivo, né, tenha essa contagem. Com a pandemia, a situação que nós estamos vivendo é uma situação bem diferente de tudo que a gente já viveu. Nós tínhamos que adequar, obviamente, a lei nesse sentido para que essa flexibilização não prejudicasse o ensino. Por quê? O que nós temos? Se não se completa os anos letivos, se não completa a carga horária, aquele conteúdo programático não foi cumprido e, consequentemente, aquela pessoa não poderá atingir o próximo nível, né? Então, essa lei vem nesse sentido, nessa flexibilização do ponto de vista operacional. Inclusive, a lei determina também que nós podemos ter aí um contínuo, que seria uma possibilidade de que o ano de 2020, o estudante em 2021 poder cursar aí simultaneamente os dois, ou seja, aquilo que faltar para complementar o ano letivo de 2020 poderá ser feito também lá no ano de 2021. E outra questão importante, aquele que é concluinte, né, aquele que está concluindo, ele poderia fazer aí o estudante do ensino, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio, ele poderia no ano seguinte, em 2021, fazer a matrícula ainda que já tenha terminado para, de repente, complementar aquilo que de alguma forma faltou. Isso, obviamente, se a gente já, lá em 2021, a gente já conseguir retomar as atividades presenciais, que eu acho ainda um tanto quanto complicado. Mas o importante é que a questão operacional, a lei era necessária para que a gente tivesse segurança jurídica no que está sendo feito para amenizar os impactos da pandemia no ensino. De fato, a lei, com esses vetos, os vetos pontuais do ponto de vista financeiro, aqui eu tenho uma crítica muito importante, porque os legisladores que são... Só para explicar o processo legislativo, isso é uma medida provisória, foi editada pelo presidente da República, e essa medida provisória, para ter validade, para continuar tendo validade, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? Daí a medida provisória vira lei, e aí ela, obviamente, vai ter a sua validade. Porque se ela não fosse aprovada, ela perderia a validade, e aí a situação de insegurança jurídica é muito grande. Então, o que acontece? O Congresso Nacional, Câmara e Senado, poderia ter indicado de uma forma mais precisa, porque qual foi o argumento do presidente da República em vetar a questão do auxílio financeiro para municípios e estados terem aí essa possibilidade de integração e de fazer com que a aplicação dessa lei fosse realmente efetivada. É que não indicaram de onde vinha a dotação orçamentária, ou seja, de onde viria o dinheiro. Ora, os congressistas têm o dever de indicar e saber de onde está isso, principalmente por conta dessa PEC emergencial que foi aplicada, tendo aí essa indicação, com certeza esse não teria sido o veto. Então, falta aí um pouco de comprometimento daqueles que são os atores principais do processo legislativo, para que as leis sejam redondinhas e não fiquem capenga, como na maioria das vezes a gente tem aqui no Brasil, e principalmente naquelas brechas que algumas pessoas utilizam de forma equivocada. Professor Camilo, em seu comentário, eu até aproveito para já perguntar, quando a gente coloca esses temas, educação e saúde juntos, claro que existe uma democracia em tudo isso. E, por outro lado, um outro tema é levantado, que é a parte financeira, a economia, que muitas pessoas, principalmente em escolas particulares ou universidades particulares, têm questionado que durante o período de pandemia as aulas têm sido remotas, à distância, e tem havido um prejuízo para o aluno que não tem sido recolocado justamente na mensalidade, que em alguns casos não teve nenhum reajuste. O que o senhor acha sobre isso, junto a essa questão dessa flexibilização que tivemos à lei federal? Muito bem, vamos lá. Primeiro, uma rápida explicação só para a gente entender por que essa necessidade de uma alteração legislativa que envolve toda a complexidade lá da Câmara dos Deputados, desse processo legislativo. Diferentemente de nós particulares, que podemos fazer tudo
né, ressalvado aquilo que a lei proíbe, a administração pública ela é diferente. Ela só pode atuar mediante um comando legal. Então ela só pode flexibilizar, o que é uma medida óbvia, a flexibilização desses dados, dessas medidas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto à carga horária, aos dias letivos, ela só pode ser realizada mediante lei. Veja bem, o professor William bem explicou, né, essa lei agora, que foi votada, sancionada com vetos, ela é fruto de uma determinação do Poder Executivo. O Poder Executivo, através de uma PEC, aliás, através de um comando legal para que se pudesse fazer essa alteração, determinou e encaminhou isso ao Congresso. E o Congresso ali votou, apresentou outras informações que culminaram, inclusive, em informações relativas à ajuda ao auxílio financeiro. E aqui vem um ponto importante. Embora tecnicamente, é claro que cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado, né, a todo esse complexo sistema legislativo que envolve a formulação das leis e das políticas públicas, é claro que cabe a eles informar a dotação orçamentária, da onde esses recursos vão vir. Mas nós temos que pensar também que nós estamos num momento em que, sobretudo, o diálogo é muito importante. Importante para quê? Para que essas medidas importantes que são feitas através de lei, elas não fiquem paralisadas dentro desse sistema complexo que muitas vezes nem nós que trabalhamos com isso conseguimos entender exatamente, que é o processo legislativo. Então falta ao governo, né, uma interlocução mais forte na Câmara dos Deputados, no Senado, com o Congresso, assim como falta ao governo uma interlocução muito forte com a sociedade, a fim de poder explicar a necessidade dessas mudanças, a fim de poder, de forma transparente, informar se existem ou não esses recursos, aonde esses recursos vão vir. Nós temos que sair um pouco, nesse momento, sobretudo, desse aspecto técnico, dessas rixas políticas, né, de tudo isso que acontece no Congresso e ser objetivo no tratamento com a crise. Então, apesar desse lapso técnico, poderia sim o Poder Executivo, né, através dos seus ministérios, fazer uma adequação no aspecto orçamentário e vislumbrar de onde essas dotações orçamentárias poderiam sair para que efetivamente o dinheiro chegue aonde é importante, nos municípios, a fim de conseguir com que esse déficit que está havendo nos municípios de arrecadação, ele fosse minimamente compensado no que diz respeito à questão da educação, assim como foi feito na questão da saúde, onde inclusive Poços de Caldas recebeu um valor considerável de recursos. Então isso é muito importante. Por outro lado, as escolas municipais, a rede privada, ela tem que se adequar a essas necessidades. Mas é muito difícil cobrar que haja a mesma adequação da escola privada, em que existem recursos de origem privada, como o próprio nome diz, em que os professores têm maior abrangência, maior número de materiais, maior número de informações para trabalhar com seus alunos. Assim como seus alunos, via de regra, possuem capacidade no sentido tecnológico de receber essa orientação, de poder ter acesso a essas aulas remotas, virtuais, enfim, da maneira que for. No sistema público há uma dificuldade, não que o sistema público seja de todo ruim, e não é o que eu estou falando, mas os professores, os profissionais, os alunos têm menos acesso a uma série de elementos tecnológicos que poderiam sim facilitar a transmissão da educação nesse momento em que o contato presencial ele é tão importante de que não aconteça devido à pandemia. Então, são fatores que, óbvio, a escola pública já há muito tempo usa a criatividade para tentar livrar desses empecilhos, mas que tem que ser ainda mais fortes nesse momento de dificuldade. Quanto à sua pergunta, Galo, é claro que muitos se sentem prejudicados em ter um sistema remoto, né? Os próprios alunos das universidades questionam, o que levou, inclusive, a que muitos alunos trancassem suas matrículas ou paralisassem elas para que pudessem voltar no futuro com o sistema normalizado. Mas é a realidade que nós temos que enfrentar, né? Essa realidade tem que ser compreendida por todos, né? E essas universidades, sobretudo, né, que é o ponto-chave, talvez, nessa questão, também tem que apresentar possibilidades diferenciadas de pagamento para poder minimizar esses impactos, inclusive a elas próprias, que com certeza terão uma inadimplência alta.
Tá certo, professor Camilo. Agora a gente vai entrar no nosso segundo tema do debate, que é justamente com relação à volta às aulas, entrando já no que o professor Camilo tem falado. Professor William, inclusive a Prefeitura criou um comitê extraordinário aqui de análise junto a toda a Secretaria de Educação da possibilidade do retorno às aulas em nosso município. Primeiramente, o senhor é a favor desse volta às aulas no ano de 2020 ou até mesmo o que o senhor acredita que deveria ser feito com relação ao prejuízo da questão didática presencial com muitos professores e alunos aqui na cidade? Vamos lá, só para finalizar o assunto anterior, a questão da pergunta que você fez para o Camilo, dos descontos que são necessários. Inicialmente eu tinha uma opinião que, de fato, sim, se não tem mais aquela aula presencial, a escola, a universidade poderia dar um desconto por conta disso. Mas, por outro lado, aí vivenciando na pele, porque, como eu disse, assim vocês, todos os senhores já sabem, assim como o professor Camilo, eu também sou professor universitário, o trabalho que nós estamos tendo para fazer essas aulas não são aulas EAD, que são aulas à distância, são aulas gravadas e disponibilizadas ali e o aluno vai consumir quando ele quiser. Muito antes pelo contrário, nós estamos falando de aulas síncronas, aulas que são dadas ao vivo, exatamente todos os dias do dia letivo, aquilo que eu falei lá atrás, nós estamos ali ao vivo fazendo, ministrando nossas aulas, todo o nosso conteúdo, e aqui o trabalho é dobrado porque se em sala de aula a gente tem lá o quadro e a gente coloca uns tópicos no quadro e desenvolve o assunto, aqui para a situação, para que o aluno não tenha nenhuma perda de conteúdo, nós preparamos todo o material, disponibilizamos para o aluno e entramos lá ao vivo para que o aluno tenha aula síncrona, uma aula ao vivo e faça e cumpra aí todo o nosso cronograma. Então isso, o trabalho é dobrado e o aluno está tendo conteúdo. Então nesse aspecto eu acho que eu concordo que o discordo do desconto nesse sentido, que eu acho que as disciplinas estão sendo ministradas, as aulas estão sendo ministradas e o custo é esse, o custo precisa ser mantido. A universidade e as escolas têm esses custos e precisam ser mantidos. Fora as políticas que cada universidade tem, políticas públicas, enfim, de descontos, de ProUni, de outros tipos de bolsas, enfim, todos aqueles que têm necessidade, que comprovam sua necessidade, têm as bolsas necessárias aí para custear o seu estudo. Com relação à volta às aulas, nesse momento eu acho temerário. Eu acho muito temerário a volta às aulas presenciais, tendo em vista o aumento que nós estamos tendo de casos. Nós temos um aumento de casos e eu acho que o ambiente escolar, se a gente imaginar, que nós temos vários níveis, lá em educação básica de crianças, não é possível você controlar uma sala com 15, 20 crianças que tem um distanciamento. A criança vai querer tocar uma na outra, vai querer abraçar uma outra, vai querer brincar uma outra e vão ter esse contato. A partir do momento que a idade vai aumentando, é possível que você tenha uma maior consciência de distanciamento. Mas a educação infantil, aquela inicial, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Por outro lado, a gente tem um problema que nesse momento de alfabetização é de suma importância a figura do professor presencial estando ali para fazer com que esse aluno consiga desenvolver aí inicialmente a sua alfabetização para que não tenha prejuízo futuro na continuidade dos seus estudos. Então a gente está num dilema. Mas o que acontece? Nesse momento eu creio que a volta às aulas presencialmente, seja na educação básica, seja na fundamental, ou seja no ensino médio ou na universidade, é muito arriscado porque não há possibilidade de colocar 70 alunos dentro de uma sala e essa sala ser segura, um ambiente seguro, de testar todo mundo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um medidor de temperatura. A gente sabe que a temperatura não necessariamente é um indício de contaminação e muita gente está assintomática e está transmitindo. Então a gente não tem um modelo seguro para voltar todo mundo para a sala de aula para que todos estejam em segurança cumprindo com a carga horária, com os dias letivos e com o cronograma. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado e, na minha opinião, volta às aulas como era antigamente, eu creio que só com segurança quando tivermos uma vacina. Antes disso será muito arriscado.
Bacana. Professor Camilo, a gente aproveita sempre o Em Debate para trocar novas ideias, né? Inclusive eu hoje acompanhando duas notícias em destaque. Primeiro, que muitos países têm ficado de olho na Suécia, que a Suécia foi um dos países onde não houve o lockdown e não houve também a interrupção das aulas, né? Então, na verdade, apenas acima dos 16 anos de idade que houve uma interrupção no quesito da transmissão. E por outro lado, uma pesquisa quentinha, né? Saiu hoje a divulgação dessa pesquisa dos Estados Unidos que comprova, né, com 192 crianças foram feitos testes, que a criança ela tem um poder de transmissão maior do que os próprios adultos. O que o senhor acredita que o governo deve fazer durante este momento, essas análises, né, para poder bolar um protocolo, utilizando como exemplo Suécia, utilizando esses estudos também do exterior? O senhor acha que esse é o caminho mesmo para que o Brasil possa, isso eu falo em âmbito Brasil, né, porque nós não temos uma sinalização concreta em Poços, em todo o estado, mas o que o senhor acredita que pode ser feito a partir de agora? E já lhe pergunto se é a favor ou não do volta às aulas. Galo, existe uma frase muito famosa de que a principal disciplina é a disciplina da convivência. É através da convivência com os pares, com os colegas, em sala de aula, sobretudo, no âmbito da educação, que nós conseguimos alcançar efetivamente o objetivo de aprender não só aquilo que é posto de forma técnica, mas de aprender uma série de valores, uma série de situações que são muito importantes. E isso, né, se sobressai em relação às crianças, né, que ainda têm um período de formação e que com a convivência na escola ela é capaz de se desenvolver ainda mais. Mas nós vivemos um momento em que isso é impossível de acontecer. E exemplos internacionais são importantes. É claro que o Brasil, né, pelas suas dimensões, pela característica do seu povo, ele é muito diferente da Suécia, da Suíça, de outros locais naquela região do mundo. Mas é claro que esses estudos, essas experiências, elas têm que ser sim observadas a fim de que nós possamos, obviamente, respeitando as peculiaridades, o clima, respeitando tudo aquilo que o nosso país tem, estudá-las e tentar aplicar em determinada medida, né? Eu não concordo, assim como não concordei com a reabertura do turismo aqui em Poços, eu não concordo, embora nem sinalização exista para isso, mas eu não concordo com que a retomada das aulas presenciais ocorra até que nós possamos ter de forma segura a possibilidade que isso aconteça, seja com o desenvolvimento de alguma vacina ou mesmo com algum protocolo testado, estudado, né, recomendado pelos especialistas que permitam essa retomada. É muito importante que nós nos protegemos e, sobretudo, protegemos as nossas crianças, né? Eu ainda não sou pai, sei que o professor William e tenho certeza que ele próprio não mandaria os seus filhos nesse momento para a escola, diante de tudo que a gente está vivendo, de um cenário que é muito complexo. Eu lembro que na terça-feira nós comentamos aqui, em relação ao caso específico de Poços, né, em que os números estavam controlados. Eu percebi que de terça até hoje, quinta-feira, nós tivemos aí pelo menos 40 novos casos, né? Então, em muito pouco tempo, nós temos uma evolução do número de casos na cidade. O próprio secretário de saúde, Dr. Mosconi, ele também se afastou um pouco das suas atividades justamente para se precaver. Então é um momento muito difícil em que esse diálogo, essa discussão de retomada, ele é importante para que nós possamos estabelecer protocolos e nos preparar para o futuro, mas não é algo que possa ocorrer nesse momento. Então é muito importante essa reflexão, mas sem atropelamento, da forma que eu acho que aconteceu com a abertura do turismo, de forma atropelada. Nós temos que fazer isso de forma serena, tranquila, respeitando os protocolos médicos e respeitando também a evolução dos casos na cidade. Nós não estamos no mar de rosas aqui, ao contrário, estamos num cenário que inspira muitos cuidados ante o avanço dos números de casos. Tá certo, professor Camilo Oliveira, professor William Louro, são os debatedores aqui do nosso quadro Em Debate. E agora as considerações finais. Professor William. Vamos lá. De tudo que a gente discutiu aqui, é importante que se diga que a lei, né, de flexibilização é importante, porque nós precisamos ter, assim como o professor Camilo falou, de forma bem clara, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. Então, para a flexibilização, nós precisamos de uma alteração na lei, e a lei foi alterada. De uma forma, como eu disse, capenga, por conta dessa não previsão, do veto da previsão, né, dos recursos que auxiliariam a implementação da lei.
Então, a questão que se põe é essa. A segunda questão da volta às aulas, nós temos que ter esse cuidado. O cuidado de que todos tenham segurança para a volta. O que estão tentando colocar aí, vislumbrando algumas possibilidades. Num dia volta metade da sala, né? Num dia vai ter metade da sala a aula para que não tenha aglomeração e no outro dia outra metade. Mas daí aquele professor vai ter uma jornada dupla, porque ele vai ter que dar aquela aula e vai ter que gravar a aula que ele já deu para que os alunos que não estiveram presencialmente possam ter esse conteúdo. E aí eu pergunto, quem é que vai pagar as horas extras desse professor? Porque ele estará trabalhando de uma forma mais do que ele vem trabalhando. Então está dando duas vezes a mesma aula, não é? Isso é uma carga horária maior. Ou então, que uma situação importante, e aí nós temos, de repente, algumas instituições podem ter essa possibilidade diante dos seus investimentos privados, mas que com certeza não terá na pública, e a defasagem entre o ensino público e o ensino privado vai aumentar cada vez mais, é a questão de ter cada uma das salas um sistema de transmissão. Ou seja, aqueles que forem para a sala de aula estarão ali assistindo presencialmente e aqueles que ficarem em casa terão simultaneamente essa aula, o que isso demanda um investimento muito grande. E a grande maioria das escolas privadas, de repente pode ter a possibilidade de fazer esse investimento, mas não é isso que estão pensando. E com certeza o ensino público não terá essa possibilidade, e se isso vier a acontecer, nós vamos ter uma discrepância, como já estamos tendo. Essa questão do acesso remoto, das aulas remotas, das aulas virtuais no ensino privado, é muito maior, muito diferente do que o ensino público. Então, hoje, se a gente pegar o ano de 2020, aqueles que estudam em escola privada e aqueles que estudam em escola pública terão uma defasagem gigantesca por conta da falta de acesso a esses meios necessários para que o ensino remoto seja realmente viável. Então, portanto, de uma certa forma, aquilo que nós falamos em outras vezes que estivemos aqui, estamos no mesmo barco, mas o barco, uns barcos são melhores do que os outros, mas de toda forma nós temos que caminhar junto para essa travessia. E a volta às aulas só com segurança se a gente tiver a vacina. Agora, considerações finais do professor Camilo Oliveira. Bom, penso que hoje nós tivemos um programa com mais convergências do que divergências, ressaltados, é claro, alguns pontos, algumas formas de visão de mundo. Mas, sem dúvida, a lei, a flexibilização que ocorreu era muito importante para que, sobretudo, a rede privada e a rede pública pudessem se adequar diante desse momento de pandemia, né? Ela veio, só que ela veio desacompanhada, e aí especificamente a rede pública, dos recursos necessários para que os municípios pudessem investir, sobretudo nesse momento em que o distanciamento social impede a volta das aulas presenciais. Isso que o professor William disse é realmente o que vai acontecer. Nós vamos ter ainda um distanciamento ainda maior em termos de qualidade, de efetividade do ensino público com o ensino privado. E agora, pela ausência de recursos, porque nós temos profissionais extremamente capazes na rede pública de educação, que usam a criatividade, que usam os poucos recursos que tem, mas nesse momento a ausência de recursos, ela sem dúvida vai gerar um distanciamento ainda maior e vai prejudicar aqueles que mais necessitam, que são as pessoas que fazem parte dessa rede pública, que é uma rede de qualidade, mas que passa por diversas dificuldades, sobretudo pela questão financeira. E é óbvio que diante de tudo isso que nós estamos falando, né, apesar dessa dificuldade que o professor vai ter, que o aluno vai ter da rede pública em poder efetivamente ter acesso ao conteúdo e aprender, dificuldade que a rede privada também tem, mas mitigada de certa forma pelas diferenciações dos investimentos econômicos, ela vai ser grande. Nós não podemos retomar as aulas agora, não existe segurança para que isso aconteça, mas nós podemos sim, através de investimentos que ainda não chegaram nos municípios, melhorar o nosso sistema, buscar diminuir a evasão, sobretudo nesse momento em que é difícil acompanhar se o aluno efetivamente está fazendo as suas disciplinas de forma remota, de forma virtual ou de acordo com o sistema que foi implementado. Então é preciso cautela, mas é necessário discutir como iremos retomar. Afinal de contas, mesmo com uma vacina, mesmo com protocolos, essa doença vai permanecer e nós vamos ter que enfrentar ela em todos os sentidos. Bacana, muito obrigado, professor Camilo, professor William Louro, e quero aproveitar para ressaltar
que é um tema que foi levantado aqui no Em Debate, mas atualmente em Poços de Caldas não existe nenhum prazo, nenhuma sinalização absoluta quanto ao volta às aulas. Para que ninguém possa fazer alguma confusão, não existe um prazo, muitas fake news surgiram dizendo que em setembro haveria um retorno, não. Conversei com a própria secretária municipal de Educação, com o próprio secretário municipal de Saúde, que, como foi dito pelo próprio professor Camilo, hoje ele está aí afastado devido a entes familiares terem contraído coronavírus, e ambos afirmaram que não existe uma data para o volta às aulas em Poços de Caldas. Bom, terça-feira estaremos de volta com o quadro Em Debate, sempre a partir do 12h30, com um tema de relevância para nosso município, em âmbito estadual, em âmbito nacional. Visões diferentes apresentadas pelos nossos debatedores para que você construa a sua opinião. Muito obrigado pela audiência, uma ótima tarde a todos, até mais.